Agora trago mais apurações, ainda falando de Flávio Bolsonaro. Pois bem, ele já chegou nos Estados Unidos, o pré-candidato à presidência da República pelo PL já chegou aos Estados Unidos e ele está reunido, né? Aconteceu isso no fim de semana, acontece hoje, vai acontecer amanhã. Por quê? Flávio Bolsonaro vai participar amanhã da audiência pública que o USTR está promovendo para tratar ali, onde serão ouvidas entidades, autoridades brasileiras, enfim, onde o Flávio deve falar amanhã. E aí ele está em reunião, alinhando com o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado e seu irmão, que vive lá nos Estados Unidos, em reunião de alinhamento com Paulo Figueiredo, para alinhar o discurso. Porque é o seguinte, ele mandou um documento de várias páginas, mais de 10 páginas, defendendo, criticando o tarifaço, defendendo o Brasil, o comércio brasileiro, cheio de argumentos. Mas aí você tem que fazer um resumo, porque é uma apresentação de 5 minutos. Aliás, a expectativa é que Flávio Bolsonaro seja o primeiro a falar na audiência de amanhã. E aí ele tem que escolher quais os assuntos ele vai falar. Então, eu apurei que é possível que ele deixe de fora dessa apresentação oral, de amanhã, um ponto que deu muita polêmica, um ponto que tem ali no documento que ele enviou, porque se manda primeiro um documento, com seus principais argumentos e depois, dias depois, você faz a fala ali, o oral. E aí ele disse, e aí um dos pontos que o governo, a esquerda, caiu matando mesmo, foi a questão dele dizer, olha, Trump, adia para depois da eleição, então, as tarifas, segura pelo menos até lá, porque depois se eu ganhar, daí o meu grupo, ele tem muito mais boa vontade para negociar. Então, espera, até porque essas tarifas vão ajudar a eleger o presidente Lula, hein? Vai prejudicar o candidato da direita. Ele escreveu isso e enviou esses argumentos, mas eu apurei que talvez ele deixe essa parte de fora de dizer para adiar, porque pegou muito mal. Mas o fato é que eles estão fazendo essa reunião de alinhamento, conversando pessoalmente. Apurei também que ele deve ler, o Flávio Bolsonaro deve ler, a sua participação, deve fazer uma leitura em inglês. E aí, então, ele está ali com lupa, cirurgicamente escolhendo o que daquele documento ele vai deixar de fora e o que ele vai incluir. Até porque essa fala dele na audiência pública é importantíssima. Ele está sendo acompanhado, pelo seu videomaker, que é a pessoa que vai fazer as imagens para quê? Para que essas imagens sejam usadas na eleição, na campanha da eleição. E quando o governo, já como uma vacina, um remédio, para quando o governo acusar o Flávio Bolsonaro pela responsabilidade do tarifaço, dizendo, olha, só aconteceu o tarifaço porque Flávio Bolsonaro atuou lá nos Estados Unidos, ele e o irmão. E Flávio Bolsonaro vai dizer, não, eu lutei contra o tarifaço, olha aqui, eu mandei carta, eu me inscrevi na audiência pública, o governo brasileiro não, enfim, aí vai ficar aquela guerra de narrativas entre direita e esquerda, entre a campanha de Lula e a campanha de Flávio, mas tão importante é essa fala de amanhã, não só para tentar reverter mesmo o tarifaço, como também para fazer as imagens corretas para serem usadas na campanha. E a gente segue falando sobre essa audiência pública, sobre o novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, porque a CNN apurou que o governo brasileiro ainda acredita no adiamento da imposição da taxa de 25%. A proposta de adiar a implementação teria sido discutida em conversas com os representantes brasileiros dos setores econômicos afetados pelas novas taxas. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já adotou antes essa estratégia de postergar uma sobretaxa para abrir uma mesa de negociação. A gente lembra que, pelo calendário dos Estados Unidos, a sobretaxa entraria em vigor a partir do dia 15 de julho. E essa é uma apuração de Gustavo Uribe, hein? Ele que trouxe essa apuração aqui, o âncora do Bastidores CNN. E quem também entra nessa rodada de negociações é o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que ele participa, como eu disse,
da audiência marcada para amanhã e já prometeu, vai fazer o quê? Defender o PIX e criticar as tarifas. Segundo ele, o sistema de pagamentos brasileiro não deve ser incluído na disputa comercial entre os dois países. E o governo Lula, o governo brasileiro, decidiu enviar, né, representantes da embaixada para participar da audiência. E isso é de praxe. No ano passado, em setembro do ano passado, já havia, logo que ele anunciou o primeiro tarifaço, anunciou a investigação, que foi anunciada em agosto, em setembro houve uma audiência pública inicial, do estilo dessa que está acontecendo, mas houve uma inicial. E aí o que aconteceu? O governo brasileiro, como é de praxe, sempre acontecer, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos enviou representantes para acompanharem na condição de ouvintes, de observadores. Não vão falar, não vão interferir. A ideia só é entender, né, quais são, o que foi falado, tomar nota e repassar para o governo. Então, enviou em setembro, vai enviar agora também. Então, essa seria, digamos assim, entre aspas, a participação do governo brasileiro. Enviar, como de praxe, representantes ali, funcionários, diplomatas da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e ali eles tomam nota, fazem um resumo dos principais pontos, do que foi falado, do que foi perguntado, toma nota, resume, manda para o embaixador manda aqui para o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores.